Mas também que opção? Que opção que tem a Europa? Vai ficar assistindo essa situação? Sim, porque a Europa está sendo estrangulada. Ela tem mais 60 dias de petróleo. A Europa importa 95% do petróleo que precisa. Ela não produz petróleo suficiente. 95%. Então a saia está justa, está extremamente complicado. É um barril de pólvora. Isso é uma pressão muito grande. A Europa, antes dessa confusão, já estava num momento extremamente difícil. O PIB da Alemanha estava recuando, ainda está recuando. A guerra da Ucrânia atrapalhou demais. O custo da energia subiu. A Europa está velha. A Europa perdeu o protagonismo há muito tempo. Você vê, o comércio, por exemplo, entre a América Latina e a Europa declinou demais em termos de participação. Não é à toa que eles fizeram um acordo com o Mercosul. Declinou demais. Então a Europa está numa encruzilhada muito grande. E a pressão está aumentando. E o europeu não tem condições de imprimir euro à vontade, assim, sabe? A Alemanha já fez isso, não deu certo. A Europa sabe que não dá certo, não vai fazer isso. Está chegando num momento crítico da coisa, muito crítico. Muito crítico mesmo. E é coisa de horas para decidir. Não é esperar, assim, tipo, ver o que vai acontecer e depois decidir. E, infelizmente, essa senhora que anda devagar vai ter que andar muito rápido nas próximas horas. Muito rápido. Porque o futuro dela... Todos os cálculos que nós fizemos aqui desde o começo do canal, de mortos, de declínio econômico, tudo pesa mais para a Europa. Então, nas próximas horas, eles vão ter que tomar uma decisão. O europeu vai ter que tomar uma decisão. Porque não dá, gente. Veja, são 60 dias de estoque de petróleo. A Europa simplesmente para sem o petróleo. Estados Unidos tem petróleo. A China consegue se virar com a Rússia. O Oriente Médio tem ali os países Emirados Árabes, por enquanto as plataformas não foram estouradas, né? Brasil, América do Sul tem o pró-álcool, tem energia renovável, tem petróleo também. E a Europa, me diga. Como é que fica? Então, nesse momento agora, os caras estão conversando. Mas você pode ter certeza absoluta que estão conversando. Estão se reunindo, analisando cenários e talvez tenham que tomar uma atitude, uma decisão extremamente difícil, uma decisão mortal. Extremamente difícil. E qual é essa decisão? Sair do recuo. Sair do recuo. Por enquanto ela está procurando não se envolver. Mas nessa de não se envolver, a vaca está indo para o brejo, gente. A vaca está indo para o brejo. Não tem. A Europa hoje não tem tecnologia de ponta. A Europa não tem produtividade. A Europa tem salários altíssimos. A Europa não tem terras raras. A Europa não tem petróleo. A Europa não tem energia e potencial de energia renovável. Não tem a capacidade de imprimir, fazer dívida em euro, como os Estados Unidos ainda tem por pouco tempo, mas ainda tem capacidade de fazer dívida em dólar. Não tem. Então a Europa está por um fio de cabelo, cara. A gente fala muito dos Estados Unidos, da situação dos Estados Unidos, mas a Europa está por um fio, cara. Porque ela não tem capacidade estratégica. A Europa precisa de tempo, de décadas, para... Esse acordo entre União Europeia e Mercosul é um vislumbre, é uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque a Europa tem tecnologia para avançar, não tem tecnologia de ponta, mas para avançar, a América Latina ela tem. Ela tem tecnologia para avançar, ainda tem algum dinheiro, certo? Tem mão de obra qualificada. O Brasil, o Mercosul tem terras raras, 28 milhões de hectares para plantar sem derrubar uma árvore, terras raras, sol, energia renovável, mão de obra barata, gente com vontade de trabalhar, cara. Eu acho um absurdo quando falam, fulano, ciclano, em alguns estados, dizendo, o cara é vagabundo, o cara não quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar para não ganhar nada, cara. Essa é a verdade. Para ganhar uma miséria. Aí, qualquer um, meu.
Você pega o cara mais trabalhador que tem lá na China e bota aqui e dá uma miséria na mão dele, o cara vai desanimar, pô. Então não vem com essa história fiada. Então vai ter que tomar uma decisão. E o duro é que essa decisão é extremamente difícil. Por quê? Qual é a decisão? É abandonar os Estados Unidos e se aliar ao Irã. Ah, não. Você tá brincando comigo, né, cara? Você deve estar pensando assim, não. Você tá brincando comigo. Não, não tô brincando, gente. Não tô brincando. Pense que na Segunda Guerra Mundial, estadunidenses e russos se uniram, cara, para derrotar um inimigo em comum, que era a Alemanha. Depois que esse problema foi resolvido, os caras entraram na Guerra Fria e o pau comeu, cara. Mas se existe um inimigo em comum, esse inimigo atrai adversários. Cálculo simples. Matemático. Simples matemática. Tá? Você junta aí Rússia, você junta China, você junta a Europa, o Irã, você tem um contingente, para começar, assim, já na ativa, 5 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Poderio naval, só a China já tem mais do que os Estados Unidos. Ogivas nucleares, esse bloco tem mais ogivas que os Estados Unidos. Terras raras para substituir, para fazer equipamento e fazer munição, porque depois que começa a pancadaria tem que repor. Quem que tem? A China. Pô, não precisava falar mais nada, né, cara? Não precisava ir tão longe nessa conversa que a gente está tendo que não precisava. Agora, vocês acham que o europeu... Porque o europeu não tem saída, cara. Ou eles se aliam ao Irã, certo? E para parar essa inserção, essa guerra idiota, ou então sabe o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que comprar petróleo da Rússia, cara. Eles vão ter que comprar petróleo da... Olha o tamanho da confusão, cara. Eles já estão numa refrega tremenda. Agora, comprar petróleo do russo para deixar o russo mais empoderado ainda, a van der Leyen e todos os outros disseram não. Os Estados Unidos quis aliviar as sanções. Vamos aliviar as sanções em relação à Rússia. A van der Leyen falou não. De jeito nenhum, cara. Porque ela sabe que daí perdeu a soberania, cara. Aí acabou. Então, estrategicamente, eles chegaram à conclusão que não dá para comprar petróleo da Rússia. A Rússia, eles acreditam que a Rússia não vai parar na Ucrânia, vai. Então, eles descartaram essa possibilidade. Certo. E aí, como é que faz? Se não tem petróleo vindo lá do Golfo. Se as plataformas tudo for incendiada, que é o que o Irã está prometendo, quer incendiar tudo. Em 60 dias, a Europa não tem combustível, cara. 60 dias. Pensa no tamanho do pepino, cara. Para pensar no tamanho do pepino. Então, o Trump já ameaçou deixar a OTAN. Tipo assim, vocês que se virem. Então, ele está colocando a situação na Europa nesse ponto, cara. Numa decisão extremamente difícil. Expulsar os Estados Unidos da OTAN. Certo? E se juntar ao Irã botando pressão em cima dos Estados Unidos. Não, me diga qual é a outra solução para a Europa. Me diga. Se você tem outra solução, bota aqui no canal. Gostando ou não da Europa, nosso canal é canal de análise estratégica. Certo? Eu sei que tem gente que não gosta do europeu, não gosta do... Vamos procurar ficar atento aqui, ficar em cima das questões técnicas, da análise estratégica. Porque se a gente for ver ideologia, religião, tudo, daí o papo vai lá, sabe, na Lucy, lá na primeira Homo sapiens, acho que é Homo sapiens. Não dá, cara. E o papo fica muito complexo, longo e sem possibilidade de uma conclusão. A vida é um grande mistério, a gente não vai saber nunca. Não somos programados para conhecer o mistério. Não somos. Bom, então, me diga qual é a solução. Tem gente de Portugal aqui assistindo, certo? Que eu sei. Tem gente da Holanda, tem gente na Alemanha. Se manifestem no canal. Se manifestem, que digam qual é a solução. É o que está precisando, cara. A Europa está precisando
se unir ao Pedro Sanches, certo? E dizer, não, chega. Fim de papo. É uma aliança absolutamente inusitada, uma aliança completamente improvável? É. Mas como eu te digo, quando chega no aspecto da sobrevivência, cara, não existe aliança improvável. Isso funciona em partidos políticos. Funciona lá o J.D. Vance e o Trump. Inimigos, cara. Se você olhar a quantidade de ofensas que o J.D. Vance proferiu em relação ao Donald Trump, e agora estão lá, presidente e vice-presidente. Uniões absolutamente improváveis. Mas no cálculo, sabe, se faz o cálculo. Se a gente não se unir, nós perdemos os dois, então vamos se unir. Depois que a gente eliminar esse problema, a gente começa de novo a confusão. Mas por enquanto vamos se unir. Eu volto a dizer, foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Exatamente o que aconteceu, não. Se houver uma invasão aqui, alienígena, o planeta não vai se unir? China, Rússia, Estados Unidos vão se unir contra os alienígenas? Claro que vão. Se trata da sobrevivência da espécie humana. É uma ameaça externa. E a Europa está... Olha, para você ter uma ideia, todas as simulações que eu faço aqui de guerra convencional, 80 milhões de mortos, 4 anos, 4,5 duração da guerra, o PIB da Europa despenca, e a maioria das mortes ali. Porque ali, não pense que o epicentro da confusão é Oriente Médio, não. O epicentro da confusão é Europa. Você pode ter certeza absoluta. Então é assim, 80 milhões de mortos, o PIB despenca, pá, cara embaixo. Então quer dizer, é a hora da dissuasão. Porque se deixar acontecer o que o Trump está tendo coragem, ou loucura, seja lá o que for, por pressão ou não, se deixar acontecer o que está para acontecer agora, desencadeia o processo. Terrível. Terrível. Aí não tem o que segurar. Aí não tem o que segure. Então é o momento. Digo, a Europa tem poucas horas para declarar uma decisão extremamente difícil. Eu sei. Foram aliados durante muito tempo, França, Inglaterra, foram aliados durante muito tempo. Só que tem um louco solto no mundo. Então agora é a hora de não ter. Não vou lutar do lado de alguém que é amigo da Rússia. O Irã é amigo da Rússia. Não se trata disso. Se trata de botar uma camisa de força no maluco. Armado. Maluco armado. É disso que se trata. Tá? Então, tá, e aí? Então, você já está recebendo essa informação aí e pode ter certeza. Lá em cima na Europa, aí vocês estão me ouvindo aí na Europa. A conversa está ficando nesse momento dentro desta decisão. Você não tenha a menor dúvida. Menor dúvida. Tá bom? Pessoal, compartilhe, se inscreva, mande um like, tá aqui o pixodizimista@gmail.com, apoie o canal para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas no mundo. Tá? Não é momento de ficar parado. Tá? Se você puder, ajude do jeito que você puder, compartilhando, marque um X, diga que cidade que você está falando, se inscreva no canal, é importante se inscrever, marque um X, marque todas, ative o sininho. Se você mandar um valor com 99 centavos, a gente fala teu nome e te coloca o teu nome nesse acervo histórico. Tá? Então é isso. Se mandar o valor cheio, a gente não fala, agradece, mas não fala nominalmente quem mandou. Tá bem? Faça qualquer coisa. Não é a hora de ficar parado, gente. Essas 48 horas agora são cruciais. Extremamente importantes. Tá? Um abraço, até a próxima.